esse é Jacó. Versículo que a gente acabou de ler. Tendo Labão ouvido as novas de Jacó, filho da sua irmã, correu-lhe ao encontro, abraçou-o, beijou-o e o levou para casa. Parece com uma história que a gente já viu antes, lá atrás, que diz respeito a um casamento. Quando Labão escuta uma notícia, vai correndo e vê quem ele quer ver, nós vamos chegar lá, e ele encontra essa pessoa que é o objeto do seu desejo, e Labão todo pomposo, ele chega lá e ele faz tudo de bom e do melhor para aquela pessoa a quem ele correu ao encontro. Essa pessoa que a gente tem a referência de Labão é o servo de Abraão, quando vai buscar uma noiva para Isaac, lá em Gênesis capítulo 24, versículo 29. É a mesma cena. Labão, ele fica sabendo da notícia de que tem um homem ali muito rico, com muitas coisas, que está interessado na sua irmã, e ele vai correndo. Eu preciso encontrar esse homem. E ali já ficou uma pista para a gente de quem é Labão. O capítulo 29 é mais uma parte da história da caminhada de Jacó, mas um personagem que marca muito o capítulo 29 é esse Labão. Esse Labão que é interesseiro. E vocês percebem, isso vai dar luz para a gente entender todo o texto. Quando Labão escuta a história de Jacó, quando Labão escuta as novas de Jacó, Jacó conta para Labão tudo o que aconteceu. O que Labão fala com Jacó? Versículo 14: de fato, és meu osso e minha carne. Isso lembra para vocês uma outra história de Gênesis? Parece que as coisas vão se espelhando, vão acontecendo. Vocês lembram quem é que fala isso? Vai tentando lembrar aí. Quem é que fala isso no livro de Gênesis ainda? Meio óbvio. Para a gente pegar a história, vamos voltar no início do capítulo 29, versículo 1. Pôs-se Jacó a caminho e se foi à terra do povo do Oriente. Não tem como a gente começar o capítulo 29 sem nos lembrarmos do final do capítulo 28, que é quando Jacó ele faz um voto com o Senhor. Jacó lá em Betel. Vocês lembram o que é Betel? A casa de Deus. Lembra o salmo que a gente leu hoje na abertura, o salmo 23? Eu habitarei na casa do Senhor para todo sempre. E Jacó ele acabou de passar por Betel, pela casa do Senhor. Jacó acabou de sair de Betel, mas vocês lembram o que é Betel? Que lugar que é Betel? No versículo 10 do capítulo 28, partiu Jacó de Beceba e seguiu para Harã. Tendo chegado a certo lugar, ali ele passou a noite, pois já era sol posto e começou trevas na vida de Jacó. Tomou uma das pedras do lugar, fê-la seu travesseiro e se deitou ali mesmo para dormir. Talvez Betel reduzido a uma única coisa seja um lugar que é representado por uma pedra, que era a única coisa que Jacó tinha, uma pedra para dormir. Ou seja, Jacó não tinha nada. Ele é dispensado da casa de seu pai, fugindo de seu irmão, de Esaú, porque ele roubou a primogenitura de Esaú. Então Jacó é esse ladrão que roubou. Melhor das motivações, mas ele roubou. E é esse que é o ponto. Então Jacó, ele roubou a primogenitura de seu irmão. Ele vem fugindo e Isaac fala com ele para abençoá-o de novo, fala com ele para ir para Harã, para ir para a terra da sua mãe. Então Harã é esse lugar do outro lado do deserto. Jacó, atravessando o deserto, ele chega em Betel, aonde ele não tem nada. Ele encontra uma coisa, uma pedra para fazer de travesseiro. O que é pobreza para a gente? E a gente falou na semana passada, Jacó pensou que o Senhor estava longe, mas o Senhor estava perto. O Senhor fala com ele, versículo 13: perto dele estava o Senhor, e o Senhor lhe disse: eu sou o Senhor, Deus de Abraão teu pai. O Senhor fala com ele: eu sou o Deus do passado, do presente e do seu futuro. Mas Betel é esse lugar onde Jacó não tinha nada, aonde a sua lábia não ia resolver nada.
aonde esse tão bom negociador não podia resolver o seu problema. Ele estava totalmente entregue às feras, dormindo ao relento. Só tinha uma pedra para deitar a sua cabeça. E essa pedra, versículo 18 do capítulo 28 ainda: tendo se levantado Jacó cedo, de madrugada, ele tomou a pedra que havia posto por travesseiro e a erigiu em coluna, sobre cujo topo entornou azeite. Então Jacó não tinha nada, só tinha o de comer, e ele entorna o azeite que ele tem, uma parte do seu azeite, naquela pedra que ele usou como travesseiro. Ou seja, ele coloca ali tudo que ele tem, coloca como oferta ao Senhor que tinha aparecido para ele, que tinha falado com ele. Versículo 19: e ao lugar, cidade que outrora se chamava Luz, Jacó deu o nome de Betel, casa de Deus. Aquele lugar totalmente inóspito, que ninguém quer viver, que ninguém queria habitar, é a casa de Deus. O lugar da humilhação de Jacó, da total dependência, da incapacidade de Jacó, é a casa de Deus. É onde Jacó pôde conhecer o Senhor, é onde ele não poderia fazer nada por si. E aí ele faz um voto, versículo 20, capítulo 28, dizendo: se Deus for comigo e me guardar nessa jornada, e me der pão para comer e roupa que me vista, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus, e a pedra que erigi por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me concederes, certamente eu te darei o dízimo. E você percebe que o voto de Jacó é totalmente entrega. Ele não faz um voto condicional, a gente falou disso. Ele abraça a promessa, até porque ele já tinha denominado aquele lugar casa de Deus. Ele não tinha dúvida que o Senhor tinha aparecido para ele ali. Ele está atemorizado no versículo 17. Esse voto dele é uma precaução contra ele mesmo, porque a mente dele é fraca. Ele sabe quem ele é, e ele faz esse voto com o Senhor. A condição que ele coloca ao fazer a aliança é justamente buscando a provisão para a sua própria incapacidade, para a sua própria fraqueza. Mas ele abraça a promessa. Tanto é que ele abraça a promessa que o capítulo 29 começa assim: pôs-se Jacó a caminho e foi à terra do povo do Oriente. A ideia aqui no original é a palavra como se Jacó levantou o pé e foi. Depois de encontrar com o Senhor, Jacó põe o seu pé no caminho e vai. Ele não sabia o que esperava por ele do outro lado do deserto, mas ele simplesmente põe o seu pé e no ato de fé ele vai. Nós falamos sobre isso, sobre uma prova de fé na semana passada, sobre confiar exclusivamente na palavra de Deus. E é isso que Jacó faz. Ele confia exclusivamente na palavra do Senhor. Ele se põe no caminho, ele levanta o pé, ele ergue o seu pé e vai. Ele põe o pé e vai no caminho. E se foi à terra do povo do Oriente. E essa é a vida no deserto. Versículo 2, capítulo 29. Olhou e eis um poço no campo, e 3 rebanhos de ovelhas deitados junto dele, porque daquele poço davam de beber aos rebanhos. E havia grande pedra que tapava a boca do poço. Ajuntavam-se ali todos os rebanhos, os pastores removiam a pedra da boca do poço, davam de beber às ovelhas e tornavam a colocá-la no seu devido lugar. Essa é a vida no deserto. É a vida de quem precisa esperar um momento que vai ter água, um momento que todo mundo vai conseguir se reunir para levantar aquela pedra tão pesada que nenhum desses pastores conseguia levantar sozinho. E aí Jacó, ele chega e ele vê essa cena desses homens vivendo no deserto, que precisam esperar uns pelos outros para erguer a pedra. Versículo 4: perguntou-lhes Jacó: meus irmãos, de onde sois? Responderam: nós somos de Harã. Perguntou-lhes: conheceis a Labão, filho de Naor? Responderam: conhecemos. E Jacó pergunta: ele está bom? Responderam: está bom, Raquel, sua filha, vem vindo aí com as ovelhas. Então Jacó, ele é esse cara que sabe chegar. Ele chega e vai conversando, vai argumentando. Ele é muito bom de lábia. Não é à toa que ele enganou Esaú, não é à toa que ele enganou Isaac. Ele é esse cara muito bom de lábia, muito bom de conversa. Ele vai chegando, ele sabe chegar muito bem.
Ele é esse cara muito gente boa. Versículo 7. Então lhes disse, Jacó falou com eles: é ainda pleno dia, não é tempo de se recolherem os rebanhos. Dai de beber as ovelhas e de apacentá-las. E ele vai entremeando ali na vida das pessoas para entender o que está acontecendo. Porque ele não era o melhor pastor. Em comparação com Esaú era esse homem do campo, esse homem que caçava. Mas Jacó sabia o que era a vida no campo. Jacó também era um pastor. Ele vivia com seu pai, com Esaú. Ele não era tão bom pastor quanto Esaú, mas ele também era. Ele fala assim: uai, não é hora de recolher os rebanhos, dá de beber as ovelhas e vai apacentar essas ovelhas. E aí o que eles respondem para Jacó? Não podemos, enquanto não se ajuntarem todos os rebanhos e seja removida a pedra da boca do poço e lhes demos de beber. Vocês percebem que a gente está diante de um homem que está fugindo de um problemão que ele arrumou. Esse é Jacó. Jacó está tentando fugir de quem ele é, está fugindo da casa de seu pai, fugindo de uma dívida que ele tem, de um problema que ele tem. E aí ele chega lá em Harã. O que ele quer fazer? Ele quer resolver o problema dos outros. Ele não dá conta de resolver o seu próprio problema, mas ele é o resolvedor de problemas alheios. Só que nas costas dele, na mente dele, ele está com o seu problema. Ele é essa pessoa que enxerga o problema na vida dos outros, mas o dele mesmo. Versículo 9. Falava-lhes ainda quando chegou Raquel com as ovelhas de seu pai, porque era pastora. Tendo visto Jacó a Raquel, filha de Labão, irmão de sua mãe, e as ovelhas de Labão, chegou-se, removeu a pedra da boca do poço e deu de beber ao rebanho de Labão, irmão de sua mãe. Então ele vê Raquel chegando com as ovelhas. Raquel era pastora, trabalho árduo, não era um trabalho comum para mulheres. E é interessante que Moisés destaca aqui na descrição que Raquel era pastora. E a gente lembra qual é a última mulher que aparece no livro de Gênesis, que também está cuidando, que ela vai cuidar do gado, do servo, que ela vai cuidar dos camelos. É Rebeca, lá num poço. E a gente está diante de uma história que está acontecendo em volta de um poço, de novo. Falava-lhes ainda quando chegou Raquel com as ovelhas, fazendo essa tarefa árdua, porque era pastora. Na Bíblia, essa é a única descrição de uma mulher que é pastora mesmo, que trabalha com isso. Não dá para a gente usar isso aqui para falar que mulher pode ser pastora, porque, primeiro, isso não é tarefa de mulher, e por isso que precisa destacar que ela era pastora. É uma tarefa tão árdua que ela vai deixar de ser pastora. Se fosse, ainda que fosse, ela vai deixar de ser. Então, isso aqui não é. E é outra coisa, é pastora de ovelhas literalmente. Ela não é uma pastora de um rebanho de uma igreja. Ela é pastora de ovelhas. Ela é essa mulher que estava cuidando das ovelhas de seu pai. Mas chegou o libertador dela. Ela não vai precisar mais trabalhar. Chegou Jacó. E ela não vai mais ser pastora. Pelo contrário. E até por isso corrobora o fato dela querer abandonar, querer aceitar o casamento, porque ela não vai mais precisar trabalhar. Jacó vai trabalhar no lugar dela. E o que Jacó faz? Essa mulher pastora, ela está nessa vida difícil, ela está nesse trabalho de homem, nessa tarefa árdua, e ele chega diante dela e mostra sua força. Eu tenho muita força. Tendo visto ela, tendo visto Jacó a Raquel e as ovelhas de Labão, ele chega e ele remove a pedra da boca do poço, e ele dá de beber ao rebanho de Labão, o irmão da sua mãe. Com todo o seu esforço próprio, ele chega e tira aquela pedra que tantos homens ficavam esperando ali para se juntar. E a gente precisa marcar isso. Ele usa da sua própria força para conseguir romper isso. Versículo 11. Feito isso, Jacó beijou a Raquel e, erguendo a voz, chorou. Não é beijo de namorado, gente. Ele cumprimenta a Raquel com um beijo. Tanto é que ele vai cumprimentar Labão mais pra frente com um beijo também, o seu tio. Ele beija a Raquel e ele ergue a voz chorando. Versículo 12. Então contou Jacó a Raquel que ele era parente de seu pai, pois era filho de Rebeca. Ela correu e comunicou a seu pai. Então o encontro ao redor do poço
abre o coração de Jacó. Quem sabe naquele momento que ele está contando ali para Raquel, ele lembra da história da sua mãe, de como é que o servo de Abraão encontrou com Rebeca, como que foi que as coisas aconteceram, e aquilo o enche de tanta comoção. Finalmente eu cheguei no lugar que meu pai me mandou chegar. Eu finalmente cheguei nessa casa, cheguei nessa terra. Mas olha só, ele conta para Raquel que ele era parente de seu pai, e não ficou claro para Jacó uma coisa, que vai ficar claro para nós hoje. Tem uma comparação aqui entre os dois casamentos. Lá em Gênesis 24, o servo, qual que é a primeira coisa que ele faz antes de encontrar a noiva para Isaac? Ele ora ao Senhor. Ele coloca toda a sua incapacidade diante do Senhor. Ele ora ao Deus de Abraão para o conduzir, para o dar clareza no que ele precisa fazer. Qual que é a primeira coisa que Jacó faz? Ele vai para a sua lábia. A gente tem essa comparação das duas histórias. E o que vai ficar claro para nós exposto? Isaac, o pai de Jacó, ele recebe a sua esposa numa bandeja de prata. Ele não tem esforço nenhum para conquistar a sua esposa. Isaac, ele recebe a sua esposa vindo, atravessando o deserto, com o servo que vai lá e prepara todas as coisas. Jacó, ele faz tudo por esforço próprio. Ele precisa suar para conquistar Raquel. Ele precisa lutar. Jacó é esse homem que precisa lutar desde o ventre da sua mãe. Ele está sempre lutando. Ele está sempre tentando fazer as coisas pela sua própria mão. Ele está sempre tentando fazer as coisas pelo seu próprio esforço. Ele vai ter que aprender que não é pelo seu esforço, que ele é um servo de Deus. Uma descendência vai ser chamada no nome dele. Ele tem que aprender que não é pela sua força de remover essa pedra, é pela força do Senhor. Não é pela sua lábia muito boa, é porque o Senhor determinou que essas coisas acontecessem. E nós chegamos no nosso texto base. Tendo Labão ouvido essas novas de Jacó, filho da sua irmã, então Rebeca vai lá, corre e conta para Labão. Labão escuta e ele corre ao encontro de Jacó. Ele abraça Jacó, ele beija e leva Jacó para sua casa. Essa é a mesma atitude que Labão tem com o servo de Abraão. A mesma atitude lá em Gênesis 24. Ele vai totalmente interessado quando ele escuta Rebeca falar que o servo tem muito ouro, tem muitos camelos, tem muita coisa. Labão é interesseiro. E ele fica sabendo, não, é o filho de Isaac, o neto de Abraão. Esse tem muito dinheiro. E ainda mais, esse homem tem uma força. Imagina esse homem trabalhando para mim aqui, e ele não tem como voltar para lá. Ele já contou a história toda para Raquel. Ele vai ficar aqui. Então ele vai correndo e ele vai ao encontro de Jacó, o beija mais uma vez e o leva para casa. Ele tem interesse no trabalho, na força de Jacó. Disse-lhe Labão, e aí Labão fala para Jacó: de fato, eu te conheço, eu escutei essa história. És meu osso e minha carne. E aí, como eu falei no início, esse texto te lembra o que, irmão? É o que Adão fala para Eva, é o que Adão fala para sua varoa: és minha varoa, és do mesmo molde que eu sou, você é da mesma natureza que eu tenho, nós somos iguais. E Labão fala isso com Jacó: de fato, és meu osso e minha carne, nós somos dois iguais, nós somos bem parecidos. E Jacó, pelo espaço de um mês, permanece com ele. Versículo 15: depois disse Labão a Jacó: acaso, por seres meu parente, irás servir-me de graça? Dize-me, qual será o teu salário? Depois desse mês eu quero te pagar, para você ficar aqui trabalhando comigo. Ora, Labão tinha duas filhas, Lia, a mais velha, e Raquel, a mais moça. Lia tinha os olhos baços, os olhos fracos, porém Raquel era formosa de porte e de semblante. Jacó amava a Raquel e disse: 7 anos te servirei por tua filha mais moça, Raquel. Respondeu Labão: melhor é que eu te dê, em vez de dá-la a outro homem. Fica pois comigo. Assim, por amor a Raquel, serviu Jacó 7 anos, e esses lhe pareceram como poucos dias, pelo muito que a amava. Jacó amou muito a Raquel. Jacó amou muito a Raquel, mas ele não conhecia a Raquel.
Ele amou muito a Raquel pelo que ele viu de Raquel. Jacó amou muito a Raquel porque o semblante dela era diferente do de Lia. Lia tinha os olhos fracos. Lia era essa pessoa frágil. Lia era uma pessoa com os olhos fracos, com os olhos frágeis. Raquel era formosa. E Jacó olha para isso. Ele ama Raquel sem conhecê-la. E agora a história começa a ficar interessante. Versículo 21. Disse Jacó a Labão: dá-me minha mulher, pois já venceu o prazo, para que me case com ela. Reuniu, pois, Labão todos os homens do lugar e deu um banquete. Percebe que Labão, ele é esperto. Ele é muito esperto. Ele reúne todos os homens, porque ele já sabe o que ele vai fazer. Já é premeditado. Isso já nasceu no coração dele, e o plano dele estava pronto. À noite, conduziu a Lia, sua filha, e a entregou a Jacó, e coabitaram. Para a serva de Lia, sua filha, deu Labão Zilpa, sua serva. Ao amanhecer, viu Jacó que era Lia. Por isso, disse Jacó a Labão: que é isso que me fizeste? Não te servi eu por amor a Raquel? Porque, pois, me enganaste? Eu acho que quando Jacó ouviu Labão falar que ele era osso dos seus ossos, que ele era do mesmo molde, da mesma natureza, Jacó não pensou que era tanto assim. Jacó, de repente, está diante de um outro Jacó. E aí, como eu falei, a comparação dos dois casamentos, o personagem principal que une os dois casamentos é Labão. Labão, ele está presente no casamento de Rebeca e de Isaac, quando o servo vai buscá-la. Labão, ele está presente aqui no encontro, no casamento de Jacó e Raquel. Mas não era Raquel. Jacó, ele prova do seu próprio remédio para conduzir, para cuidar das coisas. Jacó, ele experimenta um eco do seu engano. De repente ele está diante de Labão, que faz com ele exatamente como ele fez com seu pai. Percebe? À noite, como Jacó enganou seu pai, cego, de noite, quando ele não podia enxergar. À noite, conduziu Lia, sua filha, e entregou a Jacó, depois de um grande banquete, que nem igualzinho Jacó fez com seu pai. Ele leva a comida para o seu pai, e ele engana o seu pai na cegueira de Isaac, e fala que ele é Esaú. E coabitaram. E aí Jacó, de repente, está totalmente compromissado com Lia, a filha mais velha, a filha dos olhos fracos. E Jacó tem esse eco do engano, com comida, com banquete, à noite, na escuridão. Com Labão, aquilo que se vê não é aquilo que se leva. Eu conversei com meu pai essa semana, que eu me lembrei de uma história que ele me contou há muito tempo, que ele falou comigo assim: ninguém faz negócio nenhum à noite. Quando você faz negócio à noite, você acaba sempre, alguém sai perdendo negócio na escuridão, de noite. Ninguém vai olhar coisa para comprar de noite, não. Aí ele conta a história que o homem foi olhar um cavalo para comprar, e aí o vendedor fala para ele: ô meu gajo, olha, o cavalo é mansinho mesmo, né, irmão? Você pode avisar, monta aí para você ver, é mansinho. E aí, de repente, no outro dia o homem compra o cavalo e leva para sua casa. No outro dia de manhã o homem descobre que o cavalo era cego. Não era mansinho, eu te falei que era mansinho, você não perguntou se era cego, se o cavalo enxergava. Jacó cai nesse engano. Ele cai no engano de levar gato por lebre, porque ele se achou muito esperto. Jacó achou que ele era muito forte, que ele era muito bom de lábia. E de repente a providência do Senhor lança Jacó no mundo. Lá na casa do seu pai, ele fazia gato e sapato, ele enganava todo mundo. Mas no mundo, ele não pode lutar com as mesmas armas que o mundo usa, porque ele é chamado para ser filho de Deus. Ele é chamado para seguir o caminho do Senhor. Ele não pode viver inescrupulosamente, pelo contrário. E aqui, diante disso aqui, o que ele fala com Labão? Que é isso que me fizeste? A mesma coisa que Deus fala com Adão. Que é isso que me fizeste? Você me traiu. Eu te dei minha confiança, eu te dei minha palavra. E ele não pode se queixar. Ele tentou enganar primeiro. Ele é o enganador. O que o enganador vai cobrar então?
E aí a gente lendo essa parte da história, você não sente pena de Jacó, irmão? Você não sente compaixão por Jacó? Jacó foi enganado. Jacó foi roubado. Labão enganou Jacó. E tudo que ele recebe parece injusto. Tudo que Jacó recebe parece que é imerecido. Porque ele confiou totalmente na palavra de Labão. Ele confiou totalmente no acordo que ele fez com Labão. Mas ele poderia ter agido de outra maneira. Ele poderia ter sido bem claro para Labão: vamos fazer um casamento do jeito que tem que ser. Vamos chamar o meu pai, vamos fazer tudo certinho. Ele está acostumado a viver dessa maneira. Só que a questão é justamente essa. Ele, por sua autossatisfação, que ele acha que ele é muito inteligente, ele acaba caindo no seu próprio engano. E aí essa pergunta que eu faço para você mais uma vez: você não tem pena de Jacó, não? Se fosse você no lugar de Jacó, o que você ia pensar? Eu tenho que buscar os meus direitos agora. Alguém tem que resolver essa situação para mim. Não tem polícia nessa cidade aqui, não? Nem Arã, quem é que resolve os direitos das pessoas? Eu fui enganado por Labão. Eu fiz o compromisso com Labão por Raquel, e ele me entregou Lia. O que Jacó faz? Versículo 26, respondeu Labão: não se faz assim em nossa terra. Dá-se a mais nova antes da primogênita. E o que Jacó vai dizer diante disso? Labão conhece a história de Jacó. O que Jacó vai poder se queixar com Labão? Versículo 27: decorrida a semana desta, dar-te-emos também a outra, pelo trabalho de mais 7 anos, que ainda me servirás. Você caiu direitinho na armadilha de Labão. Você achou que demonstrando a força do seu braço, você ia conseguir conquistar as coisas. E agora você está preso. Agora você não pode ir embora, você está compromissado. Concordou Jacó e se passou a semana desta. Então Labão lhe deu por mulher Raquel, sua filha. Para a serva de Raquel, sua filha, deu Labão sua serva Bila. E isso vai servir de esclarecimento para a gente em outras histórias lá na frente. Mas esse que é o ponto, irmãos. Vocês acham que Jacó não merecia isso? Ou então você acha que Jacó merecia sim? Ele tinha que passar por isso. Às vezes a providência do Senhor nos alcança com um remédio amargo. Estava conversando com os irmãos essa semana sobre isso. A providência do Senhor vem para a gente com gosto que a gente não dá para engolir. Esse é o remédio do Senhor para as nossas vidas. Essa é a graça do Senhor que não nos abandona. E é o que nós vamos ver dos versículos 28 até o 30. Quando Jacó é enganado, ele concorda. Ele, às vezes não fica claro, bem claro para a gente o que Deus está fazendo, que seja uma boa coisa o que Deus está fazendo com a gente. Quando Deus não deixa a gente ir para onde a gente quer ir. Jacó queria simplesmente se casar e voltar finalmente para a casa de seu pai e poder desfrutar do seu direito de primogenitura. Mas Deus não o deixa partir. E para nós, muitas vezes não fica claro o motivo pelo qual Deus não nos deixa partir. E é essa a ideia, versículo 28, concordou Jacó e ele fica mais a semana de Raquel. Esse amor que não me deixa embora, esse amor que me segura, esse amor que não me deixa partir, eu estou preso nisso. E aí nós temos esses dois lados da história. Jacó ele não pode ir, ele está preso muito mais por sua palavra, porque ele não quer ir, ele ama Raquel, ele não pode sair dali. Ele ama Raquel, ele não pode ir embora dali. E o Senhor proveu para que isso acontecesse. Quantas vezes Jacó não desejou que fosse tudo diferente, que na vida dele as coisas fossem diferentes, fosse mais fácil para ele, porque parece que para ele é tudo tão difícil, parece que só para a gente é mais difícil. E aí fica ecoando essa pergunta: você não tem dó de Jacó não, irmão? Você não sente pena de Jacó? Jacó é inocente nessa história. E é esse que é o ponto. Às vezes a gente precisa tomar esse remédio amargo, porque nós não somos
inocentes totalmente. Às vezes a gente precisa sofrer algumas coisas, porque Jacó não poderia permanecer vivendo as coisas pela força do seu braço, pela sua capacidade. O Senhor não ia deixar Jacó partir tão cedo. Tinha muita coisa para Jacó aprender ainda. Jacó precisava tomar esse remédio todo. A graça do Senhor não ia abandonar Jacó. Pelo contrário, a graça do Senhor ia moldá-lo. A graça é mais poderosa do que Jacó pode sonhar, do que Jacó pode imaginar, do que ele pode planejar. Será que nós podemos louvar o Senhor por esse duro processo de santificação, aonde nós temos que sofrer muitas coisas, aonde nós temos que lidar com Labão por tantas vezes? Mas esse é o processo de santificação. Que nós possamos amar o fato de nós estarmos sendo inocentes, parece que Deus está nos punindo, mas não, Deus está nos lapidando. Por que Deus não está nos punindo? Você já pensou se você tivesse que realmente pagar o alto preço pelo seu pecado? Deus nunca vai nos punir, a não ser que você seja ímpio e não esteja em Cristo. Aí você vai sentir todo o peso da ira de Deus. Mas nós estamos falando aqui do povo de Yahvé, do povo do Senhor, do povo do Deus Criador. É o que nós lemos no início: o Senhor é o meu pastor. Ele não é um pastor como Raquel, que dá água, que leva suas ovelhas para beber água. O Senhor não é um pastor como Jacó, que faz as coisas pela força do seu braço. Ele só pode saciar o seu rebanho. O Senhor é o pastor que nos dá a água viva, a água verdadeira, que sacia a sede da nossa alma. Mas então, se você se encontra nesse lugar e parece que você está na casa de Labão, você não pode sair, você está preso nisso, você está sofrendo isso. Abraça isso, irmão. Abraça esse sofrimento. É melhor ser inocente, sendo enganado por Labão, do que você assumir o lugar de suplantador. Deus está tirando Jacó desse lugar. Deus está falando para Jacó: Jacó, você não é isso, você não pode ser isso. Daqui a alguns capítulos para frente, Jacó vai se encontrar mais uma vez com o Senhor. E sabe o que vai acontecer? O Senhor vai matar Jacó. O Senhor vai dar para Jacó um novo nome. Jacó vai ser Israel. Porque Jacó, ele nasce como suplantador, mas ele vai receber do Senhor uma nova natureza. O lar de Jacó não era a casa de Labão. Ele estava ali na casa de Labão. Mas qual que é o lar de Jacó? O lar de Jacó é Betel. E é esse que é o ponto que Jacó precisa entender. Ele vai sofrer e padecer tantas coisas na casa de Labão, que são tão horríveis agora, mas que vão ser tão boas. Sofrer de maneira que parece injusta e imerecida, para que ele possa desfrutar totalmente e inocentemente da graça de maneira verdadeira, sem nenhuma mácula. Então o caráter de Jacó está sendo lapidado, o caráter de Jacó está sendo moldado. Por que eu estou dizendo isso? É o que nós vamos ver aqui mais para frente no texto. Versículo 30: coabitaram, mas Jacó ainda amava mais a Raquel do que a Lia, porque Lia era frágil, Lia tinha os olhos fracos, e continuou servindo a Labão por outros 7 anos. Versículo 31: vendo o Senhor que Lia era desprezada, ele a fez fecunda, ao passo que Raquel era estéril. Concebeu, pois, Lia, e deu à luz a um filho, a quem chamou Ruben, pois disse: o Senhor atendeu a minha aflição. E isso vai acontecer mais 4 vezes. Lia, a desprezada, a frágil, a que não pode fazer nada por si. Versículo 31, o Senhor vê que ela é desprezada, o Senhor a faz fecunda. Você percebe o grande contraste que tem entre Lia e Jacó? Lia não pode fazer nada para mudar o seu estado, e nem Raquel, porque Raquel é estéril. E o Senhor atende a Lia, a frágil, a desprezada. E talvez isso aqui ecoa tudo o que aconteceu no capítulo 29 até agora. Você pode glorificar a Deus por você estar nesse lugar desprezado, porque é nesse lugar que o favor do Senhor nos alcança, é em Betel.
E aí a gente percebe que Betel, e nós vamos ver isso para frente, não é simplesmente um lugar, aquele lugar físico, aonde Jacó erigiu a coluna e consagrou. Betel é esse lugar de desprezo, é esse lugar onde nós entendemos que ninguém mais pode resolver o nosso problema. Betel é o lugar da cruz, é o lugar onde nós estamos totalmente expostos, com o nosso coração nu diante do Senhor. Betel é esse lugar onde nós não temos força para resolver, para tirar essa pedra. Betel é um lugar onde nós somos fracos. E a gente vê esse contraste de Lia, a desprezada. Ela é fecunda, ela tem 4 filhos, e todos os filhos que ela tem, o Senhor atendeu a minha aflição. Soube o Senhor que eu era preterida e me deu mais este. O Senhor soube que eu sofri, o Senhor conheceu isso. Agora dessa vez se unirá mais a mim o meu marido, porque eu sou desprezada. De novo concebeu, ele deu à luz a um filho. Então disse: esta vez louvarei o Senhor. Betel é esse lugar de louvor, esse lugar de adoração. E isso fica claro para nós. Então, diante de todas essas coisas, entendendo o esforço de Jacó e como ele chega no ponto onde não pode resolver mais nada, aonde ele tem que identificar, olhar onde é o seu lar. Viver pelo nosso esforço próprio é acordar de manhã, encontrar Lia no lugar de Raquel. Viver pelo nosso esforço próprio é viver nessa vida de enganação, é achar que nós estamos conquistando as coisas, é acordar de manhã e descobrir que nós somos enganados. Mas nós não fomos enganados simplesmente por Labão, nós fomos enganados por nós mesmos, porque nós achávamos que nós éramos capazes. Viver pelo nosso esforço próprio é sermos enganados por nós mesmos, porque o problema não eram os olhos de Lia, que eram fracos. Lia, ela é agraciada pelo Senhor, o problema não era Lia, não são os olhos frágeis e fracos de Lia, o problema é a visão fraca de Jacó. O problema é Jacó, que não sabe ver e escolher. O problema disso tudo aqui é Jacó, que confia na sua visão, e ele é enganado totalmente por isso, porque de noite ele recebe um golpe. De noite ele é enganado, que nem ele enganou seu pai Isaac, na escuridão, na cegueira. Será que, sendo filhos, nós nos sentimos tantas vezes como órfãos? E nós queremos praticar obras para resolver as nossas coisas? Nós somos filhos. Jacó é um filho. Jacó é um filho de Deus. Ele não precisava se precipitar nessas coisas. Mas diante disso tudo, da incapacidade de Jacó, mais uma vez, para ficar exposto e claro para nós, a esperança do mundo não é Jacó. A esperança da nossa vida não é Jacó. É o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Enquanto Jacó tem dentro de si uma força que ele tenta saciar aquele rebanho, dele só flui engano, dele só flui confusão. Ele se precipita totalmente nas suas atitudes. Como eu falei, Jesus Cristo tem água viva para nós. Jesus Cristo nos faz experimentar da água viva. É como Felipe Melanchthon fala: conhecer a Cristo é conhecer as suas obras. Esse é um dos grandes reformadores. Você entende o que é conhecer as obras de Cristo? A maior obra de Cristo, o momento onde Cristo foi mais glorificado, que eu falei no início, é justamente na cruz. E é justamente diante da cruz que nós estamos prostrados em adoração a Cristo. É nesse lugar de humilhação, onde Cristo foi humilhado, onde a sua obra foi feita pelas nossas vidas. Então a morte na cruz é o apogeu, é o clímax da vida de Cristo. E irmão, nessa noite, você está disposto a seguir a Cristo? Porque seguir a Cristo é justamente isso, é ser inocente. Que maravilha é ser inocente nesse mundo. Nós não podemos jogar como os filhos desse mundo jogam. Essas regras não são para nós. Nós somos servos de Deus. E Deus está ensinando para Jacó o seguinte: Jacó, você tem que ser frágil como Lia. Você tem que ser fraco como Lia. Porque eu é que sou a sua herança. É o que eu falei para o seu avô Abraão. Eu sou a sua herança, eu sou o seu galardão. A sua confiança tem que estar depositada totalmente em mim, no Deus Criador. Então eu te convido, irmão, nessa noite, nesse domingo, a entregar a sua vida diante do Cristo da cruz. É pegar a sua cruz e continuar caminhando. Talvez
como Jacó, você vai precisar continuar vivendo na casa de Labão. Mas não se esqueça, a casa de Labão não é a casa de Jacó. O lar de Jacó é em Betel, na casa de Deus, na casa do Senhor. E é na casa do Senhor que o próprio Senhor vai fazer Jacó habitar por todo sempre, por toda a sua vida. Ainda que a sua natureza pecaminosa force contra isso, ele não pode fugir da graça do Senhor. Ele não pode evitar beber desse remédio tão amargo, mas tão maravilhoso, que é a providência de Deus nas nossas vidas, nos conduzindo. E ainda para encerrar, irmãos, fica o exemplo de Jacó para nós, os maridos, os homens. Versículo 20: assim, por amor a Raquel, serviu Jacó 7 anos, e esses lhe pareceram como poucos dias pelo muito que a amava. Que nós possamos agir dessa maneira, que a gente possa trabalhar quantos anos forem necessários, que Deus multiplique o amor nos nossos corações pelas nossas esposas, que nós sejamos esse que se sacrifica quanto mais for necessário, por amor à vida das nossas esposas. Porque Jacó, ele está sendo moldado para ser o cabeça da nação de Israel. Ele está sendo moldado para ser o Israel. Ele vai passar por duras penas ainda, mas ele nunca vai se esquecer que o lar dele é em Betel, que o nosso lar, os filhos de Jacó, como Paulo diz em Romanos 9, o lar dos filhos de Jacó é na cruz. Que nós possamos glorificar a Deus por viver na cruz, glorificar a Deus por esse amor que não nos deixa partir, que não nos deixa ir embora, que nos segura, que não nos deixa buscar os nossos caminhos, mas está sempre nos moldando e sempre fazendo a gente dar meia volta, que parece tão difícil, mas que é o lugar de glorificação, é o lugar onde nós estamos deixando de ser quem nós somos, da nossa natureza, para ser quem Cristo é na cruz. Então todas as coisas cooperam para isso, todas as coisas vão cooperar para Jacó nisso, todas as coisas vão cooperar nas nossas vidas para isso, para nos fazer mais parecidos com Cristo, o que é maior do que Jacó, o que pode saciar a sua sede, o que é o verdadeiro pastor, não como Jacó, que está interessado no trabalho ou interessado no salário. Jesus não está interessado simplesmente no seu salário. Aliás, Jesus tira o nosso salário, né? Nosso salário é a morte pelo pecado que nós produzimos. E o que Isaías 53 diz é justamente isso, que ele verá o fruto do seu penoso trabalho. Ele verá o seu trabalho e ele vai se alegrar nisso. Ele nos dá vida, mesmo nós não merecemos. Graças a Deus que ele não nos paga com salário. Então eu te convido a se colocar de pé, irmãos, vamos orar, e que a sua oração seja justamente essa: Senhor, eu não peço para o Senhor me tirar disso aqui, mas eu peço para o Senhor me dar forças para continuar caminhando nisso aqui, para trabalhar mais 7 anos, para ser um servo fiel, idôneo, para ser um servo como Cristo.